Havia um tempo em que Lula se apresentava como o homem do povo, um simples cidadão que conhecia a fome, a luta e o sofrimento. Alguém que dizia entender a dor do trabalhador e que prometia unir um país ferido. Mas com o passar do tempo, a máscara caiu. Aquele homem que um dia falou com humildade, agora fala com arrogância. Aquele que prometeu união, hoje semeia divisão. E o pior, tudo isso para se manter no trono, que no fundo ele sabe que está ameaçada. Um homem que veio de baixo, que conhecia as dificuldades, que tinha uma língua afiada, ele trouxe um discurso certo para um povo que estava cansado de promessas vazias. Ele falava das injustiças, denunciava a desigualdade e jurava que ia lutar contra o sistema que esmagava os mais pobres. Muitos acreditaram, muitos se emocionaram. Ele conquistou a confiança de milhões e com essa confiança ele chegou ao poder. Mas é aí que a verdadeira história começa. Porque o poder não revela o caráter, ele o testa. E no caso dele, o teste foi fracassado. Com o tempo, aquele discurso de união foi dando lugar a ataques. Ele descobriu que governar dividindo era mais fácil do que governar para todos. E assim começou a plantar guerra silenciosa, rico contra pobres, classe contra classes. Ao invés de unir o país, ele cavou trincheiras. Ao invés de estender a mão, ele apontou o dedo. Nas ruas, nas redes sociais, na imprensa, o clima ficou cada vez mais pesado. Famílias começaram a brigar por causa de política, amigos se afastaram e o ódio foi se espalhando igual um vírus. Tudo isso enquanto ele se apresentava como o grande defensor do povo, mas apenas da parte dele. Enquanto as pessoas discutiam entre si, a economia afundava. O governo gastava sem limites, não para investir no futuro, mas para sustentar sua própria imagem. A dívida pública disparava, as empresas fechavam as portas e o desemprego batia recordes. E o custo de vida subia cada vez mais. Mas ele sorria para as câmeras dizendo: está tudo sob controle. Era um teatro bem ensaiado. Diante das lentes, humildade. Por trás delas, arrogância e frieza. Ele dizia defender a democracia, mas fazia alianças perigosas com regimes autoritários, ditaduras que desprezavam a liberdade. Enquanto ele apertava a mão de líderes opressores, ele desprezava aqueles valores que um dia ele jurou defender. Em público, ele se colocava como vítima. Dizia que era perseguido, que a imprensa mente, que os adversários querem destruí-lo, mas nos bastidores ele usava as mesmas armas que critica: manipular informações, perseguir opositores, premiar aliados corruptos. Quando as câmeras estão ligadas, o seu tom é calmo e ensaiado. Quando estão desligadas, o discurso é carregado de ódio e desprezo. Para ele, as pessoas não são cidadãos, são apenas um tabuleiro de poder. Ele não se importa com as famílias que estão passando fome. Ele não se importa com os jovens que estão sem oportunidade. Ele não se importa com os idosos que trabalham a vida inteira e agora sobrevivem com migalhas. A única coisa que realmente o preocupa é não perder o próximo mandato. O medo é bem visível. Ele sabe que as próximas eleições podem ser o fim político para ele. E por isso é capaz de qualquer coisa para evitar essa derrota. Espalhar mentiras, ele faz direto. Aumentar gastos públicos com irresponsabilidade para ganhar apoio, ele faz. Criar crises artificiais para distrair a população dos problemas reais, ele faz. O país pode entrar em um colapso econômico, as pessoas podem cair na miséria, mas para ele nada disso importa. O seu ego continua no topo. O orgulho cegou e a arrogância tomou conta. O homem que um dia falou de igualdade, agora se agarra no poder como se fosse a sua única razão de existir. O que ele não entende é que nenhum líder é eterno. Nenhum governo sobrevive de apenas discursos inflamados. Nenhum país prospera quando o líder governa para si mesmo. A democracia não é uma peça de teatro para impressionar aliados estrangeiros. A liberdade não é uma moeda de troca para ganhar apoio político. E a história sempre cobra daqueles que um dia atraem. Hoje ele pode estar no topo, mas amanhã
pode ser apenas mais um nome na longa lista de líderes que prometeram o céu e entregaram o inferno. Essa história é um alerta, não sobre ideologia, mas sobre pessoas. Sobre como o poder pode corromper. Sobre como o coração que um dia foi humilde pode se tornar, pelo ódio e pela arrogância, vaidoso e arrogante. Um presidente não é o dono do país. Ele é apenas um funcionário temporário do povo. E quando esquece disso, transforma a nação em um palco de suas ambições pessoais. O país não precisa de um salvador que divide, mas de um líder que constrói. Não precisa de um mestre que mande, mas de um servidor que ouve. Não precisa de mais promessas vazias, mas de ações que unam. Porque no final, a maior derrota de um líder não é perder a eleição, é perder o respeito do seu próprio povo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Coloque o que você achou dessa mensagem para o presidente. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.